É isso aí, estamos de volta e já estamos com o nosso Momento Pet. E hoje a gente vai falar, gente, sobre os cágados. São tão fofinhos e calmos, mas saiba que se você pensa em ter um em casa, você vai ter um trabalhinho, viu? Para falar sobre esse assunto, para falar sobre como que você pode também ter um cágado aí como pet, né? Eu recebo a super médica veterinária, a doutora Adriane Hoffmann. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, Patrícia, tudo certo e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer te receber aqui no nosso vitrine, viu, minha linda? Vai ser uma honra estar aqui. Minha linda, me conta, cágado. Cágado é tudo igual. Primeiro vamos na diferença que eu falei antes do intervalo, né? A diferença entre cágado, tartaruga e também o jabuti. Conta pra gente, doutora. Pois é, todo mundo fala assim, eu tenho uma tartaruguinha aqui, Aham. você quer marcar uma consulta? Quer dizer, vamos marcar uma consulta? Bom, tartarugas são os animais marinhos, né? Tartarugas sempre são do mar. Já os cágados, que eu tenho um aqui, inclusive, para mostrar para vocês, são as tartarugas de água doce. E os jabutis são os terrestres. Entendido. Aí, os cágados, eles têm diferença entre a família deles, dos cágados também ou não? Existem espécies diferentes. Tá. Mas o que o que é legalizado ter, né, de estimação aqui no Brasil, você tem que comprar de um criador legalizado e são os cágados brasileiros, porque existe, né, já foi adicionado aqui no nosso país, né, pessoas que trouxeram de forma ilegal os cágados americanos. O problema é que você vai lá na loja e compra um cágado desse tamanho, né? Sim. E ele cresce. As pessoas acham que vai ter uma tartaruguinha desse tamanho, porém, elas crescem. E quando acaba ficando um pouco inviável, tem gente que acaba soltando nos lagos. Abandonando. Isso é terrível, porque quando você tem um tigre d'água, o nome popular é tigre d'água. Aham. Quando você tem um tigre d'água que é de fauna americana, então, você acaba introduzindo uma espécie que é exótica no Brasil, né? Uhum. E que vai competir o espaço de um animal daqui. Isso acaba prejudicando toda a fauna brasileira, porque ele come peixes que não deveriam estar sendo caçados, come as algas que não estão, então a gente causa um desequilíbrio na fauna do nosso espaço aqui, né? Então, quando for comprar um tigre d'água, tu tem que estar comprando de um criador realmente legalizado, que, ó, ele tá louco pra me morder. Então, ele tá vindo um pouquinho enlouquecido. Ele quer morder mesmo? Ele quer morder mesmo, ele e quer falar? dói, e dói mesmo. Olha só. Tá, e muitas pessoas, a gente conversava aqui nos bastidores, né, doutora? Acha assim, vou ter em casa, vai ficar pequenininho, assim, vou deixar num aquário pequenininho. Engana-se, talvez você não está nutrindo da forma correta o seu cágado, é isso? Isso mesmo. Quando você vai numa loja, né, comprar uma loja de aquarismo, eu vou lá comprar uma tartaruguinha, né? Geralmente os lojistas vendem uma ração específica para tigre d'água e vendem também um camarãozinho, que fala que é um camarãozinho desidratado. Acontece que esse camarãozinho, ele é só gordura, ele não tem nutriente ali, ele é só fibra e gordura, e a raçãozinha acaba sendo insuficiente para eles. Quando eu atendo os meus pacientes, né, nas consultas, a maior parte dela é eu ensinando a pessoa a cuidar desse bichinho, porque são pets exóticos e a maioria das pessoas não sabem como cuidar e a internet não é confiável. Então, para cuidar de um tigre d'água, a gente tem que pensar, se ele estivesse na natureza, o que ele comeria? Os tigres d'água são animais caçadores na natureza, então eles têm que se alimentar de carne, tá? A ração própria para tigre d'água, infelizmente, ela não é suficiente. Ela tem um teor de proteína muito baixo para eles. Então, o que eu recomendo para a gente fazer em cativeiro para eles mesmo é carne. A gente pode estar fazendo carne de boi, de peixe ou até mesmo de frango. E de preferência crua mesmo. A gente, claro, tem que cortar pedacinhos pequenininhos que sejam compatíveis com o tamanho da boquinha do pequenininho. Porém, a gente tem que pensar assim, lá na natureza, o que o tigre d'água come? Ele caça um peixe. Quando ele caça um peixe, ele come inteiro. Come com osso, com víscera. Então, ele tem também suplementação de cálcio, ele tem outras vitaminas. Para isso, em cativeiro, a gente também tem que estar fazendo suplementação de cálcio, porque o cálcio é importante para deixar duro o casquinho, né? A carapaça, o plastrão, tem que tudo ficar bem durinho para ele conseguir viver bem. Então, a gente tem que fazer suplementação de cálcio, além de oferecer a proteína necessária. Tá, qual que é o tamanho? Tem quanto tempo esse cágado? Esse aqui é bebezinho. Um bebê. Ele é um filhote. Isso, eu comecei a atender ele esses dias atrás. Ele já dobrou de tamanho desde que eu prescrevi a carne. Até então ele estava comendo só a ração e ele estava tendo sérios problemas nutritivos. Inclusive, o que aconteceu com esse carinha foi que a tutora
percebeu que ele estava diminuindo a alimentação. Ela dava a raçãozinha e ele não estava querendo comer mais. Então, eu fiz um teste com ele na consulta, que a gente chama de teste de flutuação. Eu coloquei ele nesse potinho aqui mesmo, que eu sempre levo nas consultas, né? E coloquei água. Aí a gente coloca ele assim na água e vê se ele vai afundar, se ele vai boiar. No caso, ele estava boiando nessa posição assim. Isso é sugestivo de gases no intestino. Para isso, a gente fez um raio-x, então. No raio-x foi observado realmente as bolhas de gases no intestino dele e deu para perceber que tinha algo estranho ali entupindo a passagem de alimento. Com isso, eu fiz medicação para o trânsito intestinal aumentar e a gente observou que ele tinha comido a graminha artificial do terrário dele e estava entupindo. Então, por isso, com esse entupimento, ele parou de se alimentar e o intestino parado, as bactérias do intestino estavam gerando gases ali porque estavam tentando fazer funcionar. E por isso ele não estava nem conseguindo nadar direito e nem se alimentar. Ia ficar fraco e, infelizmente, ele acaba morrendo por isso. Olha só, mas que bom que a tutora observou. Olha só essa coisa do observar, né? O seu animalzinho de estimação. Observou, levou lá para a doutora Adriane e ela já deu um jeitinho, já dobrou de tamanho. Já. Tá. E eles vivem quanto tempo, doutora? Os tigres d'água, eles podem chegar até 30, 40 anos. Eu já atendi de 30. Mas, assim, eles podem viver mais mesmo. E o tamanho? O tamanho deles, olha, esse aqui pesa 44 gramas no momento, né? Eles podem chegar até 3 quilos, mais ou menos. Eles podem ficar mais ou menos desse tamanho, uns 30 centímetros, 40, conforme o ambiente e a alimentação mesmo. Já os jabutis, eles podem chegar fácil a 80 anos e eles podem ficar enormes. Olha só que legal, né? Tá, outra coisa em relação à higiene. Como que eu faço a higiene para cuidar em casa? Bom, uma dica que eu sempre dou para os meus clientes, né? É condicionar o seu cágado a comer em outro ambiente, tá? Por quê? Eles realmente soltam pele, eles crescem, né? Nessa fase aqui eles crescem rápido, então eles descamam e soltam bastante sujeirinha, descamam a pelezinha deles também. Ele tá louco pra me morder. Então, assim, eles soltam bastante sujeira no terrário, no aquário ali no terrário, né? E além disso, geralmente a gente oferece a comida, a carne, por exemplo, empanadinha ali no carbonato de cálcio, que é a suplementação de cálcio, gera mais sujeira, né, do que a própria ração, por exemplo. Acaba sujando muito rápido a água. Só ter um filtro no aquáriozinho dele não é suficiente. Entendi. Por isso eu recomendo que mude de recipiente para comer. Eles se alimentam sempre na água, né, os tigres d'água. Então a gente coloca, por exemplo, num potinho desse pode ser, a gente coloca a água ali, administra a alimentação ali. E depois tira e volta para casinha. Mas bonitinho. o ideal seria deixar nessa água separada em torno de 1 hora, mais ou menos, porque geralmente eles comem e o trânsito intestinal é rápido. Então, logo eles costumam defecar. Aí a gente economiza a água do aquário, né? Acaba sujando menos o aquário. Porém, assim, se você tiver um filtro no aquário, o ideal seria estar limpando a água em torno de 1 vez por semana. Se não tiver, praticamente todo dia, assim, porque eles realmente sujam bastante a água. E o odor é forte. Olha só, viram só quantas dicas na prática como cuidar aí do seu cágado em casa, viu? Maravilha, doutora, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, precisando de mim, estou à disposição. Claro, passa o seu Instagram pro pessoal te seguir também. O meu Instagram é Adriane HP Vet, de veterinária. Perfeito. Lá eu posto sempre dicas, recomendações e posto os bichinhos fofinhos que eu tô atendendo na semana sempre também. Que legal, viu? Obrigadão, excelente final de semana, Muito viu? obrigada, igualmente.